vamos falar sobre o caso da infiltração Lehman na área de educação, que eu sei que esse é um problema que você acompanha de perto também. Esse é um problema que deveria preocupar mais os setores progressistas da esquerda no Brasil, porque às vezes, não, bobagem, é só um empresário querendo ajudar a fazer o bem. Qual que é a questão? Olha, eu tenho gritado disso, tá, Tuxa? Eu vou dizer isso, eu tenho gritado isso no meu canal. Depois eu vou pedir para você fazer aquelas palavrinhas mágicas de pedir inscrição, que sempre que você pede o meu canal de história, um troço impressionante. Bora fazer então. Depois você já me... Depois você me dá os números da Loto também, tá? Tu tem uma boca mágica nisso, um troço impressionante, Nunca né? Ganhei, mas... Mas aí que tá, é só para dizer, entende? Eu tenho gritado isso no meu canal, fiz a primeira live logo depois que saiu os nomes do secretariado. Isso devia preocupar todas as pessoas de esquerda sobremaneira, tá? Você fez um artigo também, irônico, né? Fui convidado para secretário de Educação. Na realidade, eu conto ali como é que funciona para você sair da condição de secretário de Educação em algum município específico até chegar, né, no impensado Ministério da Educação, que não deveria acontecer. Mas como acontece? Acontece a partir de 3 eixos, tá, Tuxa? Primeira a quantificação da educação. Então, de alguma maneira, o neoliberalismo, e isso não é de hoje, tá? Isso chega no Brasil com o Paulo Renato de Souza, lá na época do Fernando Henrique Cardoso, se cria a ideia de que a educação pode ser quantificada. E quantificada de que forma? Número de horas, porque começou a surgir estudos nos Estados Unidos que mostravam que o número de horas de um professor em sala de aula e de um aluno em sala de aula aumentava as notas, né? Então, número de horas de professor em sala de aula, avaliações que começam a tomar uma parte importantíssima dentro do processo educativo, e são avaliações sempre quantificadoras da educação, e nunca avaliações qualitativas, mas quantitativas, né? Você vai medindo investimento por aluno, você vai medindo tempo de exposição em sala de aula, tempo de exposição em plataformas digitais, e a partir desse monte de dados, nesse neopositivismo que a gente odeia na educação, você passa a partir daí a julgar uma boa educação pela forma em que ela opera esses dados. Esse é o primeiro caminho que está acontecendo no Ministério da Educação. Nós voltamos a ter uma educação que se pretende quantificadora. Isso é terrível. A segunda coisa, o segundo viés que está acontecendo no Ministério da Educação é o que a gente chama de privatização da gestão. Como todo mundo sabe que efetivamente privatizar a educação, nós vamos gritar, porque nós da esquerda falou em privatização, a gente grita, Bolsonaro tentou privatizar a educação, a gente gritou, e no meio de confusão toda a gente conseguiu segurar. Havia vários projetos de privatização da educação, desde privatização da educação pública mesmo, até a criação de sistemas privados paralelos que aos poucos iam engolir a educação brasileira. Nós seguramos. Agora, o que está acontecendo no MEC é a privatização da gestão. Então, ao invés de você privatizar a educação, você deixa a educação pública sendo paga pelo Estado, mas você traz para dentro dos ministérios, seja dos ministérios do ponto de vista federal, seja das secretarias de educação do ponto de vista estadual e municipal, você leva para dentro desses lugares ONGs, entre aspas, né, desinteressadas, que passam a funcionar efetivamente como os reais gestores, né? Porque existem várias formas de você cooptar os gestores. Você bota essas pessoas dentro desses cargos, ou bota os gestores dentro das ONGs. Ou, na maioria das vezes, faz uma fusão das duas coisas, né? Gente dentro dos cargos políticos do governo e gestores dentro lá, fazendo cursos de especialização, cursos de formação, cursos para produção de material, cursos... E aí, quando você vê aquela educação que se pretendia múltipla, que se pretendia inclusiva, que se pretendia diversificada, que se pretendia pública, que se pretendia abrangente, universal, né? Porque não basta a gente ter uma aplicação pública, a gente tem que ter uma obrigação, uma educação universal. Essa educação vai se restringindo totalmente a ser uma cópia de sistemas pré-fabricados, organizados a partir dessa gestão, dessa privatização da gestão. E isso é terrível, porque, veja, não são as universidades que estão sendo convidadas para ir para dentro do ministério.
Não é o Daniel Cara da vida, que é doutor nisso e que está lá. E eu estou usando o Daniel porque foi citado aqui, mas a gente tem vários excelentes educadores que estariam nessa disposição. Aqui o 247 tem várias, inclusive a Sara Wagner York, é quase doutora já em educação. Quer dizer, nós temos muita gente, mas não é essa galera que está sendo convidada. Quem está sendo convidado é o pessoal da Fundação Lehman. Então é a privatização da gestão. Esse é o segundo ponto. E o terceiro ponto que a gente tem a partir daí é o processo de redução educacional. Então, em vez da gente expandir a educação, a gente reduz a matemática e português.